Olha, rapaziada, eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade, mas eu incentivo sempre a reassistir os jogos do Atlético, porque, assim, quando eu faço esse exercício, a perspectiva ela é completamente diferente. É como rever um filme, rever uma série e a gente ter uma mudança de cenário ali, ter uma mudança de olhar muito clara sobre o que a série apresenta, sobre o que a série entrega, e é mais ou menos isso que acontece. E, cara, quando a gente fala em reassistir o jogo do Atlético, a gente percebe que existe um personagem que aparece muitas vezes na primeira vez que você vê, na primeira vez que você olha com um olhar menos atento. Mas quando você vai com um olhar mais atento, você vê que esse personagem ele aparece muito e ele faz uma diferença danada no contexto final do filme, no contexto final da série. Eu tô falando do Leozinho. O Leozinho é um jogador que quanto mais eu estudo o Atlético, eu reassisto o Atlético, eu busco entender as nuances táticas do Atlético, eu percebo que o Leozinho ele é mais e mais e mais e mais e mais importante ao ponto de imaginar que existe um preconceito com o Leozinho. E eu acho que existe um processo de evolução, tá? Eu acho que a temporada do Leozinho ela não é retilínea. E se tem algo que eu gosto no futebol é acompanhar esse processo de evolução dos jogadores. O Leozinho ele começou no nível X e hoje ele entrega o nível 2, 3, 4x. Mas eu acho que até agora, se o nível que o Leozinho entrega fosse de um jogador vindo de um clube de Série A, por exemplo, a avaliação seria completamente diferente. O Leozinho ele merece um reconhecimento muito maior que eu acho que só não vem pelo histórico dele no futsal. Porque eu volto a dizer, é um dos principais personagens desse momento do Atlético, um momento que tem vitórias, mas um momento que, por exemplo, tem confrontos contra times de Série A. O Atlético ele melhora quando ele tem o Leozinho contra o Corinthians. O Atlético melhora muito quando tem o Leozinho contra o São Paulo. Então esse garoto ele vai se provando no nível que o Atlético tá hoje, no contexto que o Atlético tá hoje de Série B, mas quando o Atlético deu saltos, talvez seja o momento que o Leozinho tenha conseguido se provar mais. Então, assim, eu acho que o preconceito ele é claro. Eu acho que o preconceito ele é nítido. Volto a dizer, o nível de entrega do Leozinho deveria ser visto com outros olhos. E aí a gente vai entrar nas nuances de campo e bola, né? O que o Leozinho ele faz para ser tão especial? E o Leozinho ele colabora com uma teoria que eu tenho, que fala também de outros jogadores do Atlético, como por exemplo o Bruno Zapelli, que é o talento ele sempre vence. O talento ele sempre tem a tendência de entregar mais do que, por exemplo, a capacidade tática de alguns jogadores, assim. Já acho que a comparação hoje, por exemplo, de Mendonça e Luiz Fernando com o Leozinho fica muito claro. Pra mim, questão de recomposição, de pressão, Mendonça e Luiz Fernando são jogadores que entregam mais. Mas o Leozinho, a partir do momento que pega a bola, e aí a gente começa a falar sobre talento, o impacto dele gera muito mais desequilíbrios pro jogo. Porque o Leozinho, eu acho que ele tá num momento, até por ter uma carreira breve, que ele tá descobrindo aonde ele rende melhor. No Ituano, sempre que eu vi ele, jogava pelo lado. No Atlético começa a jogar pelo lado. Mas eu acho que o Leozinho deveria reavaliar seriamente que a posição dele não é sendo esse ponto, é jogando por dentro. O que é muito mais difícil. Só que o talento dele possibilita isso. E eu acho isso maneiríssimo. Porque a gente chega pro Leozinho e fala: cara, você não precisa ser mais um pontinha driblador. Você pode ser um ponta que sai de fora, vem para dentro, mas você pode ser um articulador com muita capacidade de associação, com muita capacidade de passe, com muita capacidade de criar situações. E aí que eu acho que entra o primeiro ponto de subvalorização do Leozinho, que é a capacidade de passe que ele mostra desde o Campeonato Paranaense. Tem vídeo aqui no canal falando como o Leozinho tem uma capacidade de passes muito apurada. E jogar em espaço da faixa central, jogar em espaço curto, cara, é muito mais difícil. Porque ali você vai ter espaço reduzido, você vai ter mais pressão, você vai ter mais jogadores do time adversário. Só que isso tá ficando muito claro que não é um impeditivo pro Leozinho.
O Leozinho ele vem flutuando muito bem nessa faixa central. E vem gerando situações de desequilíbrio na faixa central, como ele gera pelo lado, onde tem um contra um muito apurado. E aí a gente começa uma comparação, né? O Leozinho do 1 contra 1 ou o Leozinho do passe da associação? Aí a gente começa a parar e refletir. Leozinho por dentro participou do gol contra o Cuiabá. Leozinho por dentro participa do gol do lado contra o Corinthians. Leozinho por dentro participa dos 2 gols contra o Novo Horizontino. O grau de efetividade do Leozinho meia é muito maior do que o grau de efetividade do Leozinho ponta. E assim, a gente perde com o Cauã, né, cara? Porque seria um encaixe perfeito ali. Você tem um lateral de profundidade, como o Cauã, você tem um lateral que ataca espaço, você tem um lateral que busca esse corredor o tempo inteiro, e você tem um jogador como o Leozinho que trabalha mais por dentro, que aí o movimento do Leozinho ia se complementar com o movimento do Cauã. Acho que o Benavides ele pode até encaixar tendo um pouquinho mais de liberdade de chegada, tendo um pouquinho mais de liberdade de presença ofensiva, fazendo esses avanços no espaço que o Leozinho naturalmente cria nesse movimento que ele vem por dentro, mas eu acho que tem outros insetos coletivos muito interessantes também, como por exemplo a proximidade do Bruno Zapelli. E aí a gente volta à teoria que o talento sempre vence, porque o Leozinho ele vai para um cenário que é: vou pegar o meu jogo e vou me aproximar do outro jogador mais talentoso da equipe. E assim, é uma conta simples. Talento com talento gera coisas boas. Gera situações positivas, gera situações que eu acho que a gente tem que estimular muito. Por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo, quanto mais a gente vê essa pele e Leozinho se aproximando, melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Que aí você vai desbloqueando as barreiras do adversário. Então esse jogo do Leozinho, ele tem um viés muito coletivo, né? E acho que é um ponto que me incentiva ainda mais de ter o Leozinho jogando por dentro. O Leozinho por fora é um jogo solo. E acho que o jogo solo, ele pode render, ele pode gerar desequilíbrios. Mas quando você tem o talento, se aproximando do talento e incentivando a coletividade dos seus jogadores mais diferentes, pelo menos nesse momento, porque, por exemplo, acho que o Dudu é um garoto muito talentoso, acho que pode entrar nessa conversa também. Mas quando você tem hoje os 2 principais expoentes de talento do Atlético se aproximando, a coisa ela fica legal. Acho que o Atlético tem total condição de ganhar do Botafogo. Só que eu acho que, como um filme, como uma série, essas vitórias elas tendem a passar mais pelo Leozinho. É natural que ele oscile, tá? Não é uma partida ruim que vai fazer tudo que a gente falou aqui sobre o Leozinho perder valor. Não é uma partida ruim que vai fazer o Leozinho virar uma piada novamente. E eu lamento, porque eu fiz piada com o Leozinho aqui muitas vezes. Eu tava errado sobre o Leozinho. Eu errei, e errei legal, assim. Peço até desculpas públicas ao Leozinho, que hoje é um dos principais jogadores do Atlético. Valeu, Leozito. Tamo junto. Forte abraço, Aras.